A crise na Amazônia tem colocado o mundo das relações diplomáticas em polvorosa. Para além da contínua troca de farpas entre Macron e Bolsonaro, o Brasil tem recebido ameaças de sanções econômicas de países europeus e mesmo de empresas americanas. Isso sem falar nas declarações do presidente Trump, que tem colocado apoio incondicional ao governo Bolsonaro. Longe de estarem preocupados com o meio ambiente, os governantes começam a expressar o temor dos capitalistas diante da crise que se aproxima. Como se sabe, os Estados Unidos são a maior agroindústria do mundo, o que os torna os maiores concorrentes do agronegócio brasileiro. Desde o início do governo Bolsonaro, Trump vem pressionando para que se reduzam as taxas de importação sobre os produtos agrícolas dos Estados Unidos. Recentemente, inclusive, o Bolsonaro aprovou a redução dos impostos sobre a importação de trigo americano, o que deixou o agronegócio brasileiro revoltado. Para acalmar o ânimo do agronegócio, Bolsonaro resolveu cortar da carne do trabalhador. Ele perdoou uma dívida de 17 bilhões de reais do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que garantia a aposentadoria, pensão e assistência social para milhares de trabalhadores. Para além disso, no discurso e na prática, o presidente vem atacando ONGs, reservas indígenas e, junto com seu ministro Ricardo Salles, vem promovendo a flexibilização de leis ambientais. Resultado de tudo isso? O aumento do desmatamento das queimadas. Há quem diga que as queimadas foram causadas por uma seca, mas a Polícia Federal está investigando uma carta anônima que foi enviada para o Jornal do Pará, prometendo para o dia 10 de agosto um dia do fogo. A carta diz o seguinte: os produtores querem o dia 10 de agosto para chamar a atenção das autoridades. Na região, o avanço da produção acontece sem o apoio do governo. Precisamos mostrar para o presidente que queremos trabalhar. E o único jeito é derrubando. Para formar e limpar nossas pastagens, é só com fogo. Os produtores estão cobrando o Bolsonaro das promessas de campanha que ele fez. Mas, no Brasil, não é nenhuma novidade o apoio ao agronegócio. No governo Lula, o INPE estima que nos 8 anos, 125 mil quilômetros quadrados foram desmatados. O pico foi em 2004, quando foi desmatada uma área equivalente ao estado de Alagoas. Mesmo o governo Dilma, que apresentou uma queda relativa de área desmatada, aprovou medidas nefastas para beneficiar o agronegócio. O lobby constante com a bancada ruralista, o Ministério para Cátia Abreu, a aprovação de um código florestal que flexibiliza completamente as leis ambientais, e isso sem falar no escândalo de Belo Monte, que deixou dezenas de milhares de indígenas e ribeirinhos sem suas terras. O mais curioso é que o Bolsonaro, assim como a Dilma e o Lula, tem um discurso muito parecido, nacionalista, em defesa da soberania nacional. Vale até lembrar que o Bolsonaro chegou a chamar o presidente Emmanuel Macron de colonialista. Mas, ao contrário do Lula, que era um exímio conciliador entre a classe trabalhadora e diversos setores da burguesia, o Bolsonaro... É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Agora, nós vamos acabar com o cocô no Brasil! Essa extrema inabilidade do Bolsonaro se expressa a todo momento no seu governo. Inclusive no bate-boca que ele está tendo com Macron, que na verdade não tem nada a ver com o meio ambiente. O que a França está preocupada mesmo é com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O que acontece é que a União Europeia é o segundo maior importador dos produtos agrícolas brasileiros, abastecendo os grandes mercados da Europa. Resta a França abastecer o resto do continente. Algo similar acontece com a pecuária na Irlanda. Na prática, o acordo prejudicaria e muito os pequenos e médios produtores franceses diante da força do latifúndio brasileiro. O governo do Macron está fragilíssimo. Basta a gente lembrar do que foram as paralisações dos ferroviários diante da reforma trabalhista do setor público e mesmo dos coletes amarelos, que podem voltar a qualquer momento com a tentativa de aprovação de reforma da Previdência nesse segundo semestre. Para ele, é essencial apoiar os pequenos e médios produtores, que são uma parte grande da população da França, para conter a pressão interna. Mas quem não está gostando nada também dessas declarações, para além do Bolsonaro,
é Angela Merkel e Boris Johnson. No caso da Alemanha, a gente está vendo a economia do país beirar a recessão. É muito importante para eles que o acordo com o Mercosul dê certo, para que as manufaturas alemãs possam entrar na América Latina e assim dar um fôlego para sua economia. Já no caso do Reino Unido, com a aprovação do Brexit, o país precisa ter essa relação com o Mercosul para não se isolar. Dentro dessa queda de braço, não importa quem fala mais alto ou mais grosso. O que importa é quem detém o mercado. E nesse sentido, a soma da agroindústria brasileira com a indústria alemã é muito mais forte do que a economia francesa. Todavia, o que se teme é que o acordo seja postergado, dado que ele precisa passar nos 28 parlamentos dos países que compõem a União Europeia e, posteriormente, no Conselho Europeu. O caso emblemático da queimada na Amazônia demonstra que os capitalistas não se importam com o meio ambiente. Todas as movimentações que eles têm feito têm sido no sentido de ou evitar a pressão interna nos seus próprios países ou de melhor se localizar na divisão internacional do trabalho. Essa é a irracionalidade do modo de produção capitalista. A única chance que temos de preservação da vida humana e ambiental do planeta reside apenas num futuro socialista da humanidade.